Uma eleição na entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E na sequência das entrevistas com os vices dos candidatos à Prefeitura de São Paulo, eu converso agora com José Aníbal, do PSDB, vice na chapa de José Luiz da Atena. José Aníbal, boa noite, muito obrigada. Boa noite, obrigado pelo convite. Boa noite aos telespectadores. Bom, eu quero primeiro começar falando da avaliação sua em relação à posição do Datena nas últimas pesquisas. Inclusive, o Datafolha que saiu hoje mostra o Datena em queda, né? Todas as últimas pesquisas. Como é que a campanha avalia isso? Há uma reorientação? Como é que se vê a perspectiva daqui para frente? Você pode ver todos os dias, mas viu agora de novo, que o Datena é o candidato mais popular. Ele não consegue andar na rua. Não é cabo eleitoral, não. É a população que quer beijar, abraçar, tirar foto, etc, etc. O nosso grande desafio, com o tempo escasso que a gente tem na televisão, 30 segundos, o prefeito tem 6 minutos, associar o Datena, a popularidade que ele tem, à candidatura a prefeito. E hoje, com muita clareza, as ideias que o Datena tem defendido para a cidade, que são muito objetivas e que cabem no orçamento. Nós já até demonstramos isso. O Datena é um candidato que tem independência e coragem para fazer o que ele está dizendo que vai fazer. O atual prefeito, ele tem 10 partidos com ele, 600 candidatos a vereador. O que ele tem de compromisso formado ali, vai continuar fazendo um governo medíocre como ele está fazendo hoje. Eu vi até o vice dele aqui ontem falar que o Bruno deixou uma prefeitura falida. Isso é um crime de mentira grave. O Bruno cometeu um erro, escolheu o Ricardo Nunes como vice. Segundo, não o Bruno, mas aí, o Ricardo Nunes foi uma frustração como gestor público. A cidade mais rica do Brasil, e atenção, com uma dívida líquida zero, não tem dívida. E tem uma receita espetacular. Investe em educação esse ano, por exemplo, 26 bilhões. Mas só 40% das crianças com 8 anos sabem ler e escrever. No Ceará e em Pernambuco, 80%. As professoras aqui ganham bem, enfim, relativamente, comparativamente. E, no entanto, a educação é um desastre. São Paulo caiu de novo no IDEB. Agora, especificamente, olha só que gestão. Em relação à Datena e a posição do PSDB, Ricardo Nunes era o vice de Bruno Covas, né? Era uma aliança que havia na época. Mas agora, tanto o PSDB como a própria família de Bruno Covas ficaram divididos em relação à Datena, porque parte queria apoiar a candidatura de Ricardo Nunes, inclusive o filho, o Tomás, que é filho do Bruno Covas, não é? Houve essa divisão. E o PSDB ficou mais rachado ainda por conta disso. Não acaba atrapalhando essa divisão toda também, o encaminhamento da campanha? Divisão sempre atrapalha. Mas no caso do PSDB, nós não tínhamos divisão. Nós tínhamos 8 vereadores completamente aderidos ao prefeito. Nunca formularam uma política pública, nada. E diziam abertamente, nós estamos contemplados pelo prefeito. Sei lá o que isso significa. Saíram, não deixaram saudade, não deixaram nenhum espaço de político expressivo, nada. De outro lado, família. Família é uma questão que eu tenho dificuldade em conversar. Mas o Mário Covas Neto, o Zuzinha, filho do Mário Covas, é nosso candidato a vereador. Ele preside a Federação PSDB Cidadania. Isso, preside a Federação. Eu tenho toda a expectativa que ele se eleja vereador, ajudando a eleição do Datena. Por que eu digo isso? Nós estamos num momento em que 49% do eleitorado ainda não decidiu. E daqueles que decidiram, muitos consideram a hipótese mudar. Havia olha esse Marçal, isso parece um foguete, não vai parar de crescer. Caiu. E vai cair mais, porque o cara é um blefe absoluto, né? É uma mentira. É uma pessoa completamente envolvida em transações escusas, desde a sua origem, inclusive quando vendia e-mails de pessoas pobres para ter as contas, enfim, acessadas por bandidos. Agora, há tempo para trabalhar. O nosso desafio é fazer o Datena conhecido como candidato a prefeito.
popular, ele é o mais popular de todos. É exatamente isso que eu ia te perguntar, porque ele é popular, é um apresentador admirado. A gente sabe que quando ele sai nas ruas as pessoas querem tirar foto junto, querem cumprimentá-lo, mas ele tem um índice de rejeição muito alto. Nós temos o Marçal lá no topo agora, que ele ficou mais conhecido, no seguido o Guilherme Boulos, e Datena aparece com 32% dos entrevistados que não votariam nele de forma alguma. Então, tem uma rejeição ao Datena candidato, né? Olha, há mais de 20 anos o Datena fala do crime. E ele fala do crime, à medida que o tempo foi passando, mostrando o quanto o crime estava se desenvolvendo em São Paulo, se organizando, as organizações criminosas, né? São várias, controla o tráfico, mas controla o imposto de gasolina, controla empresas de ônibus, controla empreendimentos imobiliários, controla as áreas da Cracolândia, já compraram aqueles imóveis. O crime organizado hoje, infelizmente, torna São Paulo, que já foi a capital da esperança, a capital das oportunidades, na capital do crime organizado. Desgraçadamente é isso. O Datena sempre mostrou isso. E agora ele diz, olha, eu tenho independência e coragem para encarar esse pessoal. Eu sei como encarar esse pessoal. E você viu na entrevista dele agora, não é sair dando tiro por aí, não. É fazendo um trabalho de inteligência da Guarda Civil Municipal, da Polícia Militar e da Polícia Civil de São Paulo, da Polícia Federal, do Ministério Público, do Judiciário. Se não juntar, não vai resolver. E se não resolver, São Paulo vai estar cada vez mais à mercê do crime organizado e essa sensação de insegurança. Até mesmo esse roubo generalizado de celulares tem a ver com crime organizado. Agora, um pequeno reparo. Esse prefeito podia ter pelo menos a honestidade de dizer que quem terminou com filho em creche foi o Bruno Covas, não foi ele, é mentira o que ele disse. Que quem estimulou o investimento em São Paulo foi o Bruno Covas, não ele com a mentira de que fez 500 mil novas empresas em São Paulo. O cara está falando de qualquer coisa, porque ele tem 6 minutos na televisão. É que ele era vice, né, de Bruno Covas, ele considera a chapa e que eles ganharam na outra ocasião. Agora, há tempo para reverter essa tendência do Datena, porque não é apenas avançar. Quando a gente pega o Datafolha, por exemplo, ele logo de início chegou a 14% de intenção de voto, exatamente porque ele era conhecido, tinha essa popularidade, e agora ele está com 6%. Teve pesquisa que já o colocou em 5º lugar. Há tempo de reverter essa situação? Não tenho a menor dúvida disso. Eu tenho conversado muito com o nosso pessoal. Os nossos recursos de campanha são infinitamente menores do que os desse prefeito e de outras campanhas, na casa de 60, 70 milhões. Nós temos 8. Pois bem, mas não estou lamentando isso não. Nós conseguimos juntar muitos militantes, velha guarda do PSDB, jovem guarda do PSDB. Nós vamos estar esse final de semana fazendo muitas parcerias com os candidatos a vereadores do PSDB e do Cidadania para divulgar mais a candidatura do Datena, divulgar os papéis com o nome dele, prefeito, associado aos nossos candidatos a vereador. Nós achamos que vamos conseguir impulsionar a candidatura do Datena, não só pelo nosso trabalho, pelo fato de ele ser bem popular e por ele ter propostas claras. Voltar a distribuir o remédio na casa das pessoas que têm uso continuado de medicamento. Fazer as crianças de 8 anos, vergonha dessa prefeitura, 39% só sabem ler e escrever com 8 anos. Tem que ser 100%. Fazer também muito na área de segurança, que dá para fazer. E, sobretudo, fazer o bilhete gratuito para todas as pessoas que estão no programa do governo federal e no cadastro único e no Bolsa Família. Agora, falando ainda da questão de campanha, o Datena ele foge um pouco do script tradicional de político. Ele já deu declarações, né, e apareceu em entrevistas dizendo que ele não vai pedir voto para ninguém, né, que ele acha que isso não faz parte do que ele pede. Ele não pede voto para outros candidatos, inclusive candidatos do PSDB. Isso não atrapalha um pouco a adesão? E ele tem aquele histórico de desistência. Ele é um candidato que todo mundo fica sempre perguntando. E internamente no PSDB também há esse questionamento. Se em algum momento ele não vai desistir. Você me colocou, não tem mais. No questionamento do PSDB não tem nenhum. Primeiro, achava quando ele se inscreveu no partido, disse, isso é mais um partido que ele assumiu. Mas antes ele ia ser vice da Tabata. Pois é, então é mais um partido que ele assumiu. Depois, quando ele lançamos a pré-candidatura dele, não, pré-candidatura tudo bem, mas ele não vai na convenção.
Depois ficaram esperando todos numa segunda-feira para ver se ele entrava no programa dele ou não, porque se ele entrasse, ele não podia ia sair de férias, é isso. Tá todas as televisões ligadas ali, a imprensa sobretudo. Depois, não, ele não vai na convenção, ele não passa, foi na convenção, apesar desse prefeito ter mandado uma quadrilha de delinquentes lá, de bandidos, tentar impedir a nossa convenção. Nós fizemos, gastamos R$60 mil, ele gastou milhões na dele, para fazer toda aquela encenação. Bom, depois disseram, quando começar a propaganda eleitoral gratuita, ele sai. Sabe o que eu vi hoje? Essa é genial, uma jornalista. Falou que, olha, ele pode desistir e tal, por isso, aquilo, outro. E o prazo para ele desistir é o dia 16 de setembro, que é o último dia para trocar de candidatura. É uma piada isso. Agora, em algum momento, ele sugeriu para o PSDB a possibilidade de troca, porque esse tipo de notícia também saiu. Pois, exatamente, saiu. Isso é uma inverdade. O que o Datena disse, naquele jeitão dele, foi, olha, eu estou tendo apoio do partido, da direção do partido, dos candidatos, mas se eu não estiver correspondendo à expectativa do partido, eu não sou nenhum empecilho. E todos nós temos para ele, Datena, nenhum problema. Isso são vai-vens de campanha. Nós estamos seguros de que nós temos tempo para ampliar o seu espaço e te levar para o segundo turno. E ele, tudo bem, vamos tocar. Em nenhum momento ele admitiu retrocesso nisso. Nós temos apenas um minuto. Eu queria saber se, pela tua experiência política, não está pesando muito já na eleição a questão do voto útil de primeiro turno entre os três que estão encabeçando as pesquisas, né? Boulos, Ricardo Nunes e Pablo Marçal, que a gente tem visto uma movimentação maior deles e tem, inclusive, na propaganda, o pedido de voto útil. Pois é, isso é meio canalha, né, esse pedido de voto útil, mas está aí. Eles, no fundo, querem polarizar Bolsonaro e Lula. O Marçal como dissidência do Bolsonaro. Eles ficaram meio tristes hoje, esse Ricardo Nunes, até o Marçal, porque o Marçal, até o Nunes e Boulos, porque o Marçal começou a cair. E para eles, o ideal de segundo turno era, a eventualidade de um deles ir, era o Marçal como adversário. Agora, eles vão ter o Datena. Eu tenho muita confiança nisso e acredito muito no eleitor paulistano na hora de depositar o seu voto. Eu agradeço muito a presença de Zé Aníbal, que é do PSDB e vice da chapa do José Luiz Datena. Muito obrigada, uma boa noite. Muito obrigado, Denise. E aos outros telespectadores. Com vocês.